Bem-vindos à Mega Maratona Marvel, onde eu tento ver tudo que a Marvel já fez pras telas. Estreei esse quadro aqui no canal com WandaVision e agora eu sigo com outras coisas que eu consegui ver da Marvel. Você sabia que a Marvel lançou 2 filmes na década de 80? Não a Marvel lançou porque não existia Marvel Studios, mas saíram 2 filmes que tinham personagens da Marvel. E o primeiro deles estreou em 1986 com produção do George Lucas. Sim, esse George Lucas, o criador de Star Wars. Parece algo empolgante, não é? O Lucas estudou com um casal chamado Willard Huyck e Gloria Katz, que elas chegaram a trabalhar com ele em Indiana Jones e o Templo da Perdição, 2 anos antes desse aqui que eu vou falar. Mas titio George Lucas, depois de ter lançado a trilogia Star Wars, era praticamente Deus em Hollywood, então o que ele quisesse fazer, iam aceitar a ideia do cara, e ele chegou, quero fazer um filme de Howard the Duck. Howard o Pato, né? Que aqui no Brasil o título ficou como Howard o Super-Herói. O Lucas achava engraçado os quadrinhos, gostava da ambientação meio absurda da coisa, e a ideia era fazer uma animação, na verdade, não era pra ser um filme live action, mas a Universal Studios, que era quem ia bancar a produção do negócio, eles basicamente precisavam de um grande lançamento live action, né? E decidiram fazer Howard the Duck em live action. E aí o George Lucas falou, sem problema, eu trago aqui a Industrial Light and Magic pra gente fazer os efeitos especiais e práticos desse filme. E o resultado... O filme acabou sendo uma bomba, detonada constantemente pela crítica e pelas poucas pessoas que pagaram ingresso pra ver esse filme nos cinemas. O filme foi um fracasso nas bilheterias. Sabe o Framboesa de Ouro, aquele que é tido como o Oscar dos piores filmes? Ele foi indicado a 7 e ganhou 4. Mas do que se trata o filme aqui, né? Começa o filme lá com Howard vivendo num mundo que é praticamente a Terra, mas não é a Terra, é um mundo que chama Duck World. E nesse mundo o que aconteceu foi que, basicamente, em vez dos primatas evoluírem para os humanos, os patos evoluíram e agora eles dominam a sociedade. O que, veja só, não impede que as patas tenham seios. Eles não são mamíferos, mas elas têm seios. Mas é basicamente a mesma terra daqui, só com patos vivendo nela. Começa o filme, o Howard entrando na casa dele, sentando pra ver televisão. Ele recebe uma mensagem da secretária eletrônica da mãe, falando que quer ver ele. Mas ele não liga, ele acaba sentando na poltrona dele lá. E aí, do nada, vem um raio e suga ele pelo espaço sideral, até ele cair na terra. Assim que começa. E apresentar alguns elementos da vida pessoal do Howard nesse começo, como a ligação da mãe dele, com quem ele aparentemente não fala direito, algo do trabalho dele, tudo que é apresentado aqui, esquece. Nada disso volta a ser mencionado, nada disso tem a menor influência na história principal do filme. E quando o Howard chega na Terra, ele conhece a Beverly, que é a Leah Thompson, a mãe do Marty McFly no De Volta para o Futuro. E ela aceita muitíssimo de boa o fato de estar falando com um pato senciente gigante. Gigante para um pato, tá? Ele é metade do nosso tamanho de uma criança. Aliás, eles se conhecem porque ela tá lá no beco, ela tá prestes a ser atacada por uns caras, e o Howard intervém e ataca os caras e derrota eles com Quackfu. O que exemplifica o que é o humor desse filme. São dúzias de trocadilhos com pato, com duck. E é basicamente isso o que o filme tenta fazer de comédia. E nenhum dos trocadilhos é bom, assim, de verdade. Pra você ter uma ideia, quando ele tá lá no planeta dele, no começo, ele abre uma revista que é a Playduck, que era pra ser a Playboy, onde ele vê patas com seios. Esse é o nível de piada. E esse Quackfu, que ele derrotou os caras, ele sabe Quackfu quando o roteiro bem entende. Porque tem horas que ele apanha pra caramba e nem tenta se defender, parece que ele não sabe se defender. E tem horas que ele é o Bruce Lee. O Bruce Lee de acordo com a história, tá? Porque de movimentação... E aí a Beverly leva o Howard pra se hospedar na casa dela. Tô falando que ela aceitou muito bem essa história de um pato alienígena do espaço chegar de repente. E aí depois ela leva o Howard pra conhecer o amigo cientista dela, que chama Phil, que é o Tim Robbins. Eu não sabia que o Tim Robbins estava nesse filme, mas estamos aí, começo de carreira, alguém tem que pagar as contas. Mas leva pra ele pra ver se ele consegue pensar numa maneira de fazer o Howard voltar pra casa. Mas eles chegam lá e descobrem que ele é só um assistente de laboratório, ele não é nenhum cientista de renome. E aí o Howard fica puto, manda a Beverly pastar por sei lá qual motivo. E aí... menos de 24 horas depois que ele chegou num planeta estranho, ele se resigna à vida na Terra. Ele fala, esse aqui mesmo, melhor arrumar um emprego. E veja bem, ele decide arrumar um emprego, aí ele vai numa agência de empregos, onde ninguém estranha o pato bizarro lá gigante, e sem apresentar documentação nenhuma, porque ele não é alienígena, ele não vai ter um RG, ele ganha um emprego. E ele ganha um emprego e um puteiro. E aí corta pro dia seguinte, ele tá trabalhando lá e o trabalho é horroroso, aí ele fica pau da vida e se demite. E essa cena toda não serve pra porra nenhuma da história principal. Nada, não tem influência nenhuma. O filme pra fazer essa sessão de piadas. E não é engraçado. Já deu pra entender que o roteiro é uma desgraça, né? E ainda tem mais coisa aqui, tá? Você tem a história da Beverly tocar numa banda que é explorada pelo agente delas. Tem um cientista de verdade que aparece pra ajudar o Howard, mas ele acaba sendo possuído por um vilão do espaço. Um vilão do espaço que se auto-intitula Senhor Sombrio do Universo. Fantástico. E olha como é que essa trama se desenvolve, sabe? Que ele é realmente poderoso, ele tem uns poderes lá que ninguém na Terra teria como derrotá-lo, mas ele não tem problema nenhum em contar
tudo, absolutamente tudo pro Howard, pra Beverly. Ele fala quem ele é, o que ele foi fazer lá, que ele vai trazer mais gente da raça dele pra dominar tudo. Ele fala tudo, porque sim. Por que não? Ele tá lá mesmo e fala, tô parado aqui, tem um pato e uma mulher, vou contar pra eles o que eu vim fazer aqui. E essa é a maneira que essa subtrama se desenvolve. Ele só conta tudo, saca? E quando chega a batalha final contra esse alienígena malvadão lá, que ele assume a forma final dele, que eu vou reconhecer como um stop motion até bem legal, um design de criatura bem interessante. Eles conseguem derrotar o bicho porque no laboratório onde o Phil trabalha tem um mega laser nunca antes testado, que funciona perfeitamente e explode o bicho. É um deus ex machina dos mais baratos, dos mais chinfrins. Então eu contei um pouco da história aqui pra vocês verem como que a coisa é mal conduzida, mal contada mesmo, como a história em si é ruim, mas os problemas não ficam só aí não. Lembra que a Industrial Light and Magic quer fazer os efeitos especiais práticos pra trazer as coisas à vida aqui? Os animatrônicos construídos pra fazer o Howard, eles não eram muito eficientes. Vou ser bonzinho e falar só isso. Geralmente, animatrônico é um trabalho muito difícil. Pega o Howard, por exemplo. Você tinha um ator, que era o Ed Gale, dentro de um traje de pato lá com as penas. Não era um traje muito legal também. E aí tem o capacete do pato que ele enxergava pela boca do pato. Aí você tinha mecanismos que eram controlados por outras pessoas que mexiam os olhos e o bico do pato. Então é complicado, realmente. Mas como tudo desse filme foi feito muitas pressas, a movimentação toda do rosto do Howard, do bico, é muito esquisita. A sincronização não bate direito com o que ele fala. Ele não consegue expressar emoções direito com aquele rosto. É muito duro. A coisa era tão ruim, tão feita nas pressas, que os primeiros animatrônicos lá que eles tiveram que usar pra começar o filme, se ele abria a boca, você via dentro a engrenagem lá, o próprio cara não conseguia esconder. Então o diretor, que acabou sendo o tal do Willard Hewitt, que eu mencionei lá no começo do vídeo, teve que improvisar ângulos que não mostrassem diretamente ele de frente, porque senão ia dar pra ver. Então ele já não conseguiu filmar as coisas do jeito que ele queria, porque ele tinha que esconder esses defeitos. Ao longo das filmagens, deu uma melhorada na coisa, ele conseguiu fazer outros takes interessantes não, né? Conseguiu fazer uns takes que ele queria. Deu pra driblar alguns problemas, mas o resultado final não é legal. Ah, e sobre essa sincronização da fala com a boca do Howard, olha só. Eu falei que era o Ed Gale que ficava ali dentro do traje, né? Então ele falava as falas dele, mas era muito difícil dos atores ouvir ele dentro daquele traje. Então as interações não estavam saindo legal. E eles trocaram pra uma caixa de som que eles botaram dentro do traje, onde outra pessoa falava as falas pros atores saber com o que reagir e sair um som um pouco mais alto. Claro que esse não era o som que eles iam usar no filme, foi só pros atores terem uma referência. E aí só depois que as filmagens estavam concluídas, eles contrataram o ator Chip Zinn pra fazer a voz do Howard e dublar tudo por cima. Com tanta coisa fora do eixo, estava difícil sair realmente uma sincronização decente, algo que parecesse minimamente real. Eu não conheço Howard the Duck dos quadrinhos, eu fiz só uma leve pesquisa sobre como as histórias costumam ser, o tipo de história que elas são. Rapidinho, os primeiros estudos que você faz estudando Howard das HQs, você já vê que esse filme desvirtuou totalmente a caracterização desse personagem, o cerne do porquê que ele é daquele jeito, como ele age daquela forma. Nos quadrinhos tem todo o sentido, que aqui é só pra fazer umas piadas e de muito mau gosto, muitas vezes. Tipo, nos gibis ele é um pouco meio babaca, saca? É meio escrotinho mesmo, mas aqui ele fica mudando de personalidade. Então, hora ele é meio babaquinha, hora ele é só engraçadinho e bonitinho. Quer dizer, tenta ser, porque com aquele visual não dá. A Gloria Katz, que eu falei lá em cima também, ela fez parte do time do roteiro aqui e ela falou que é um filme sobre o pato do espaço, não é pra ser levado a sério assim. Mas isso acabou resultando num filme que fugiu das questões levantadas pelas HQs do Howard. Então o filme inteiro parece que só consegue tentar se sustentar com as piadas e com os efeitos especiais, e nenhum dos dois é bom. A bomba que foi esse filme, principalmente a questão de dinheiro, que deu muito prejuízo, resultou em algumas consequências. Por exemplo, o tal do Hewitt, que dirigiu esse filme, ele já vinha de um outro filme que ele dirigiu, que chamava A Melhor Defesa é o Ataque, outro filme que não foi bem nas bilheterias, e Howard the Duck praticamente encerrou a carreira dele como diretor. Ele nunca mais dirigiu outra coisa. E por mais que, sim, eu critique muita coisa aqui nesse filme, muita coisa vem da produção e da ideia em geral errada, saca? Não é legal o cara não poder mais dirigir filme. De repente ele podia melhorar e entregar muita coisa boa pra gente, mas Hollywood. Outra coisa que aconteceu aqui foi que o George Lucas se fudeu financeiramente. Sim, George Lucas teve problemas financeiros. Por quê? George Lucas estava construindo o Rancho Skywalker. Aquilo não foi nem um pouquinho barato. E ele estava contando com a grana que Howard Duck ia fornecer no final das contas para pagar as contas da construção. Não deu muito certo. E aí o que ele fez para pagar essas contas? Ele vendeu a divisão de animação da Industrial Light and Magic. Vendeu para Steve Jobs. E essa divisão de animação depois foi para Steve Jobs, seguiu seu caminho e virou a Pixar. Então olha só, um dos meus estúdios favoritos, cheio de filme bom, veio de Howard the Duck no final das contas. Mas a pior coisa desse filme é que causa mais constrangimento e vergonha alheia e você fica, o que eu tô vendo? Eu deixei pra falar agora por último. Tem uma cena
que a Beverly e o Howard estão no apartamento dela, os dois deitam na cama, e eles começam a flertar, e começa a rolar umas carícias, e meu irmão, dá uma sensação de, isso é muito errado que eu tô vendo, por que eu tô vendo isso? É um pato e uma humana, é muito desconfortável de assistir. Eles ainda colocam uma cena lá que ela faz um carinho nele, e as penas dele ficam eretas, velho, que vergonha alheia. Tem até uma cena antes que o Howard tá dormindo, e ela pega a carteira do Howard e começa a fuçar a carteira dele, e a única função dessa cena é fazer, de novo, piadas com trocadilhos de pato, que é todos os cartões, é tudo tanana duck, não sei o que, duck, e por aí vai, e ela acha uma camisinha em formato triangular, porque pênis de pato é diferente. Então ela vê a camisinha de um pênis triangular, e depois o pato, e ela vai lá fazer carícias no pato. Não, velho. Tem uma frase dela, inclusive, que, cara, eu senti a minha espinha sair, me dar um chicote e voltar pro lugar de tão cringe que é a coisa, que ela fala: You think I might find happiness in the animal kingdom, Ducky? meu irmão, não. Depois eles falam lá, hahaha, não, tô só brincando, não queria te pegar de verdade, não. Mas, tipo, as penas eretas do Howard, outras insinuações ao longo do filme, fica muito aquela sensação de que eles querem se pegar assim. Não, véio. Então, com esse festival de cringe de vergonha alheia, eu encerro aqui meu segundo passo nerd na Mega Maratona Marvel, que foi difícil de ver. Mas tá aí, Howard the Duck, você já viu? Já ouviu falar? Você viu quando era criança? Eu sinto muito se você viu quando era criança. Comenta ali, curte aí, e pra continuar dando passos nerds, não deixem de se inscrever aqui.